Olá, sejam bem-vindos ao Conip Tendências. Eu sou Thalita Rodrigues e hoje vamos receber Olival Júnior, diretor da Coordenação de Administração de Infraestrutura de TIC na Câmara dos Deputados, para falar do tema o Teatro da Inovação e o culto à carga nos modismos gerenciais, como organizações inovam para não mudarem de verdade. Obrigada por aceitar nosso convite, Olival, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thalita, bom dia. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo esse assunto. É um tema que eu espero que todos e a sua audiência também apreciem. E vamos lá. Excelente. E, Olival, me fala então um pouco o que é esse teatro da inovação e esse culto à carga na gestão. Bom, o que acontece? Ultimamente, se você for procurar notícias sobre qualquer empresa, você vai ver que todas elas têm que ter a palavra inovação em algum lugar, né? E aí você vê que, de repente, toda empresa tem algum departamento que é responsável ou por inovação, supostamente, ou está usando técnicas de design thinking, ou tudo, hoje em dia, você tem que ter a palavra ágil em algum momento. E aí você vai olhar de perto nessas empresas, isso tanto organizações privadas quanto públicas, você vê que estão usando as técnicas, porém a inovação em si não está acontecendo. Ou se ela está acontecendo, ela não está tendo impacto no funcionamento da empresa. É um termo que foi cunhado em 2019, se eu não me engano, era Steve Blank, o nome do autor que cunhou esse termo, e ele falava justamente isso, que as empresas iam crescendo, iam tendo que se organizar em termos de processos, etc., iam perdendo a capacidade de inovar, e aí elas começavam a tomar atitudes quando viam que estavam perdendo essa capacidade, e uma delas era adotar essas técnicas, né, assim, digamos, mais modernas. E aí, só pela adoção das técnicas, virava uma coisa em si mesmo, a adoção da técnica e dá um resultado. Então, isso ele chamou de teatro da inovação, porque, na verdade, você fazia todo aquele mise-en-scène de inovação, de inovador, etc., mas você não estava efetivamente trazendo nada de valor para a empresa. E o culto à carga é um pouco similar a isso. Só que aí eu digo em termos dos modismos gerenciais, porque, de certa forma, todas essas práticas de inovação viraram modismos gerenciais também, como já foi downsizing, como já foi reengenharia, e agora essa questão de você ter várias técnicas relacionadas à inovação como modismos gerenciais. O próprio design thinking, hoje em dia, é e só para deixar claro, não quer dizer que não tenha o seu valor. É só porque você vê mais gente falando sobre o assunto do que efetivamente fazendo bem. Então, o culto à carga foi um termo que eu particularmente ouvi a primeira vez num livro do Richard Feynman, que era um famoso físico, né? Ele falava de como certas tribos indígenas mais primitivas, ao terem contato com novas tecnologias, elas tinham uma reação curiosa. Aí, por exemplo, na época da Segunda Guerra, no Pacífico Sul, algumas ilhas mais isoladas, eles recebiam mantimentos de aviões que sobrevoavam e soltavam cargas, né, de paraquedas, caixas, com mantimentos, com recursos para eles usarem, né? E aí o que aconteceu? Acabou a guerra, os militares foram cada um de volta para o seu respectivo país e acabaram os lançamentos de suprimentos, né? Não chegavam mais caixas de suprimentos, nem mais nada para eles. Aí o que eles fizeram? Eles enxergavam aquilo como uma forma de mágica, tá? Não era como se fosse algo... eles não enxergavam aquilo como a gente enxerga, né? Aviões que estão trazendo alguma coisa. Aquilo eram deuses ou criaturas semidivinas trazendo cargas, comida e etc. para eles e jogando magicamente ali. Então, como eles encaravam dessa forma, o que eles fizeram quando os carregamentos pararam de chegar foi
criar aeroportos inteiros feitos de bambu, de madeira. Eles esculpiam aviões, né? Obviamente nada funcional. Chegavam ao ponto de pegar 2 cocos e botar nos ouvidos como se fosse um controlador de voo, entendeu? Assim, como se fosse o fone do controlador de voo. E ficavam simulando o que as pessoas faziam, né? Simulando que estavam sinalizando para o avião aterrissar e tudo mais. Eles esperavam que, reproduzindo esses movimentos, começassem a chover do céu de novo as cargas, né? E aí isso ficou conhecido como culto à carga, né? E isso é aplicado em várias coisas. No caso dessa palestra do Richard Feynman, que eu citei, ele estava se referindo ao culto à carga na ciência, que ele dizia que você tinha muita pseudociência e falsa ciência, que, na verdade, o suposto cientista fingia seguir ou dizia que estava seguindo certos princípios científicos, mas, na verdade, não estava fazendo nada. Ele estava só fazendo os movimentos, digamos assim, né? E não estava efetivamente fazendo ciência. E é a mesma coisa com relação a esse tipo de questão na inovação das empresas hoje em dia. Você vê que quando uma empresa quer falar que é inovadora, a primeira coisa que ela faz é criar um grande salão e cheio de post-it, né? Tem até um famoso meme que diz que técnicas ágeis e design thinking são um projeto secreto da 3M para vender mais post-its, né? E é a primeira coisa que faz quando você tem eu sou inovador. O que é que você tem? Você tem então post-it numa parede de cima e embaixo. Como se aquilo ali, você fazer aquilo, fosse efetivamente você ter uma cultura ágil, ter uma cultura inovadora. E não é. É isso que a gente sabe hoje em dia, né? Você vai olhar boa parte das pesquisas que você tem que verificam a efetividade desses departamentos de inovação, desses laboratórios de inovação, desse tipo de iniciativa, e você vai ver que muito pouco deles, não vou nem dizer que não está sendo eficiente, o problema é que nem sequer está sendo medido, se ele está ou não trazendo valor para a empresa, tá? Então isso seria um teatro da inovação que traz no seu bojo esse culto à carga dos modismos gerenciais, ou seja, as pessoas fingem que estão fazendo aquilo e as pessoas do outro lado fingem acreditar que aquilo realmente está trazendo algum valor. Gostei da conspiração da 3M, faz total sentido. E, Olival, agora que a gente já sabe o que como que as organizações podem fazer para evitar esse teatro da inovação e, de fato, inovar? Existem algumas pesquisas assim, sobre isso, né? Sobre nessas estruturas de empresas que têm alguma estrutura dedicada à inovação, o que é que eles fazem que está certo? E, normalmente, a primeira coisa passa por uma certa métrica. Assim, você tem que medir o impacto daquilo que você está fazendo. Porque, só explicando um pouquinho mais, um dos grandes problemas da inovação é que isso até é um outro tema que daria uma discussão bem grande, que é aquela questão do dilema do inovador, né? Que já é uma coisa clássica do Clayton Christensen, que foi até onde deu origem ao termo inovação disruptiva, que está tão na moda também, né? As pessoas falam muito, mas poucos do que falam inovação disruptiva falam do que realmente era a definição gerencial disso, né? Bom, o que é que diz o dilema do inovador? Basicamente, uma empresa, quando ela começa, ela é pequena, ela consegue ter uma certa agilidade e as coisas são feitas sem muito controle. E são, porém, muito focadas em ter o resultado que eles precisam, em atingir criar um produto novo, fazer aquele produto melhorar, até virar um produto que tenha um certo sucesso. Só que, à medida que a empresa vai crescendo, ela vai colocando ao redor dela processos para conseguir funcionar numa escala maior. E processos a gente tem, por exemplo, recursos humanos, compras, processos até gerenciais mesmo, vão criando uma hierarquia, vão criando funções específicas para as pessoas, né? E tudo isso acaba engessando a empresa na hora que ela tem de concorrer com uma inovação disruptiva, que normalmente é uma inovação que não é tão... como é que se diz? Às vezes não é algo que é tão bom quanto o principal representante daquele mercado,
mas é algo que é bom o suficiente e é mais barato, né? E aí as pessoas começam a adotar aquilo, e aquela tecnologia que era mais barata e que não era assim tão boa quanto a melhor, ela vai evoluindo de forma incremental aos poucos. E à medida que ela vai evoluindo, ela vai ultrapassando aquele que era o cara principal, né? E qual é o problema disso? Por que a empresa principal não concorre ali com os caras menores? Porque normalmente o que ela faz já dá muito lucro. E para ela competir nesse mercado da inovação disruptiva que está vindo ali de baixo, que está vindo de um mercado mais barato, digamos, né? Que ela é mais barata e ela nem entrega toda aquela qualidade que o principal entrega, eles perderiam dinheiro, entendeu? Porque você, digamos assim, vamos pegar a inovação disruptiva bem característica, foto digital. Não sei se você lembra das primeiras câmeras digitais, mas eram câmeras digitais de 2 megapixels, né? Assim, hoje os nossos celulares são de 8, 10, 12, 64 megapixels, né? Então, era uma tecnologia que era bem ruinzinha, né? Vamos, assim, ser bem claros. Era bem ruinzinha e você tinha o filme. O filme, você tirava fotos. Foto em filme até hoje é usada em várias situações profissionais porque ela o resultado costuma ser fantástico, né? Você não tem aquela resolução em um dispositivozinho digital, né? Para captar luz e imagem. E o que aconteceu? Os principais fabricantes, tipo Kodak, etc., eles se concentravam naquilo, em fazer filme, em fazer câmeras, e eles ganhavam muito dinheiro com aquilo. Para eles, investir no mercado de foto digital ia ser uma perda de dinheiro. E são empresas que têm acionistas e tudo mais, então não era um movimento razoável. E é nisso que essas empresas grandes acabam não conseguindo inovar. Porque para ele, inovar ia ser ir contra o principal mercado dele. E aí, depois de alguns anos, veio o que foi chamado de resposta para o dilema do inovador, que era você fazer empresas separadas, né? E nessa empresa separada, você faz a inovação que você precisa fazer e aquilo vai crescer de forma estanque e até que um momento você é reintegrado ao negócio principal, né? Isso ali na década de 90, por aí, né? O que aconteceu? Aconteceu que veio uma coisa chamada, como é que se diz? O Venture Capital, não lembro da tradução exata, mas os investidores, né? Investidores anjos, etc., né? O mercado de investidores aí. Aí você vai olhar, boa parte dessas empresas gigantes da internet que a gente tem, até a Amazon mesmo, que agora já é um trilhão, o valor de mercado dela aí passou de trilhão também, Apple, tal. Foram empresas que deram prejuízo por um bom tempo. Elas sobreviviam na base daquele modelo de rodadas de investimento, né? Você abre uma rodada de investimento, os capitalistas de risco vão lá e investem, e na expectativa que no futuro aquela empresa vai dar um lucro fantástico, ou vai ter um valor de mercado que vai crescer muito, e eles vão obter um retorno daquele investimento. Essas empresas, para fazer esse tipo de inovação, se você pegar, por exemplo, o Google, elas simplesmente começaram a comprar tudo que viam pela frente. Então, você tem até um site que são os projetos enterrados do Google. Todos os projetos que eles mataram. Porque nessa questão, quando você tem muito dinheiro ali para inovar, que é um dinheiro que você tem a fundo quase perdido ali, eles se permitiram atirar para tudo que é lado. Então, você vai olhar de perto, Google todo dia compra uma empresa diferente. Microsoft, até o Facebook também, todo dia tem uma aquisição diferente. Por quê? Porque aí todo esse risco da inovação, ele na verdade está comprando uma empresa que cresceu ali, que inovou numa coisa que ele precisa, mas que cresceu fora das amarras da corporação principal. Então, faz sentido isso de você ter essa separação, né? Os laboratórios de inovação são uma tentativa de reproduzir essa dinâmica, que você pega, separa do negócio principal um pessoal que vai ficar dedicado só para inovação e naquele cantinho deles lá
eles não têm que se preocupar com resultados para os investidores, não têm que se preocupar com burocracia, não têm que se preocupar com certas amarras que impedem a linha principal de produtos da empresa de inovar. Aí que entra o problema, que seria uma forma de evitar o teatro da inovação. Na verdade, esse pessoal que está cuidando da inovação de forma estanque, eles não podem ficar sem um propósito. A inovação deles tem que estar voltada para o objetivo da empresa. Tá? Eles têm que, como é que se diz? Eles têm que ter em mente que tudo que está sendo criado ali é para aumentar o valor da empresa principal e não para inovar por inovar, que aí seria o teatro da inovação, né? Então, à medida que eles se constroem, que eles fazem esse alinhamento, e esse alinhamento você faz como? Você tem métricas, então você pode começar com umas métricas mais suaves, do tipo, quanto tempo a gente vai criar um produto, ou uma linha de produtos, ou algo que a gente queira explorar nesse campo. E à medida que aquilo vai evoluindo, você vai deixando mais preciso essas métricas. E em algum momento essas métricas têm que ser, de alguma forma, financeiras. Então, eu estou aqui há 1 ano pesquisando um assunto que vai me criar um novo mercado no longo prazo, daqui a 3, 5 anos. Legal, então eu tenho que rastrear isso para eu saber, nem que seja dali a 2, 3 anos, se o tal mercado está sendo criado, se esse meu produto tem chance nesse mercado, ou se tudo isso que eu criei aqui vai para o lixo. Entendeu? Porque também, assim, uma das liberdades de inovar é isso. Você pode errar, mas de preferência erre rápido, né? Você erra, tá vendo que a coisa não está indo para o caminho bom, você já corta. Então, assim, uma das formas seria isso, você ter esse vínculo com a empresa principal, no sentido de você ter um alinhamento. Então, os grandes propósitos da empresa, mesmo lá no seu cantinho de inovação separado, ele tem que estar alinhado com esse propósito principal da empresa, com os objetivos da empresa, com o que ela quer. Tem que ter essa medição, você tem que ter métricas para saber se isso está acontecendo, se a coisa está andando ou não está andando. Você tem que estabelecer isso. E você tem que ter você pode não ser dependente ali do principal do principal da empresa, mas você tem que ter uma certa união. Então você tem que ter contato com os principais, com as pessoas-chave da empresa, você tem que saber as expectativas dos seus investidores, você tem que ter tudo isso sob controle também, para direcionar essa inovação. E você tem que ter também, isso é uma coisa que é bem interessante, quando você tem unidades mais separadas, você tem que ter um processo que capte essa inovação que é gerada nesses laboratórios, ou que é gerada nas unidades estanques, ou nos departamentos de pesquisa e desenvolvimento, e transforme aquilo em produto, que vai ser cuidado por alguém. Então, assim, você tem que ter um processo que una essas unidades de inovação com o negócio principal, com a empresa principal. Senão, você vai estar só inovando por inovar. Tá? Então, uma das coisas até que alguns recomendam, na verdade, é o seguinte, fala muito de laboratório de inovação, mas o que você teria que ter eram células de inovação, porque inovação não acontece só num lugar, ela acontece espalhada na empresa, mas o que você tem de criar é uma cultura de inovação, você tem de criar um sentido de propósito nisso, e isso tem que estar espalhado pela empresa toda. Então você pode criar, eu preciso melhorar a minha empresa no aspecto tal. Então você tem lá uma célula de inovação em algum departamento que vai lá e ajuda por ter uma certa liberdade em termos de amarras, de regras e etc., ter uma governança diferente, ele consegue ir lá e ajudar a atingir, a descobrir aquilo que precisa ser descoberto, aquela questão criativa, inovadora que é necessária para a empresa avançar naquele aspecto. Tá? Então, isso seria uma forma de você evitar esse teatro, né? Você alinhar o seu time de inovação com o objetivo da sua empresa. Quando a gente fala desse inovar e essa diferença entre inovar de fato e o teatro da inovação, você acha que tem diferença entre as organizações públicas das privadas nisso? Eu diria que não.
Hoje mesmo eu estava vendo uma pesquisa que a ENAP, né, a Escola Nacional de Administração Pública, ela patrocina algumas pesquisas e ela patrocinou uma sobre laboratório de inovação. E nessa pesquisa eles descobriram 43, se eu não me engano, laboratórios de inovação na administração pública, espalhado entre o poder legislativo, né, entre o judiciário e o executivo. Boa parte está no executivo. E o que eu achei interessante da conclusão da pesquisa é que todos eles falam que não existe aquilo que eu estava te falando, não existe uma cobrança de resultados desses laboratórios. Não existe esse alinhamento. Então, você vê que essa questão do teatro da inovação acontece para todo lado, né? Enquanto você não tiver uma cobrança por resultado do time de inovação, que ele tem que ter resultado também. Inovar não é só uma coisa aleatória, né? Aquela coisa da maçã caiu na cabeça, você tem uma ideia e cria a lei da gravidade. Não é só isso, né? Você tem que ter alguma coisa voltado para a melhoria da sua empresa. Digamos, a 3M, na área dela lá de vender post-it, né? Um papelzinho com uma colinha, né? Não adianta eles descobrirem uma cola mais forte, porque isso aí vai contra o princípio do post-it, que é uma cola que não é muito forte, né? Inclusive dizem que foi acidental, né? A descoberta, que era justamente uma cola que não funcionava direito, e alguém teve essa sacada de que, olha, não cola direito, mas é o que a gente precisa para esse produto, né? Que é algo que cola e fique temporário. E no serviço público, talvez seja até um pouco mais complicado, porque na iniciativa privada, você tem uma certa facilidade em termos de métricas, né? Assim, no final das contas, toda empresa existe para dar lucro. Então, no frigir dos ovos, você tem uma métrica final ali que é o que eu investi de dinheiro nisso aqui me deu algum retorno? Então, é uma coisa mais direta. Na administração pública, é uma coisa um pouco mais complexa para algumas coisas. Tem coisas que são bem simples. Por exemplo, se é uma prefeitura, a prefeitura tem de construir tantas casas, você tem uma métrica simples, né? Investiu tanto, construiu tantas casas. Nossa, fechou, né? Agora, e quando você fala de inovação nesses casos, é relativamente simples. Essa coisa inovadora, no caso da iniciativa privada, me trouxe mais mercado, me trouxe mais lucro, melhorou um processo produtivo, me gerou economia no processo produtivo. Então fica bem simples. Na esfera pública, isso nem sempre é tão direto, porque você tem políticas públicas que o resultado, às vezes, você vai ver dali uma geração, que é até uma grande crítica que existe em termos de governo em geral, e não ao governo específico, é justamente que a gente não tem esses grandes projetos que são de uma geração para outra, né? A gente vê muito isso na educação. Os países que conseguiram vencer os desafios da educação, eles normalmente fizeram projetos que atravessaram gerações, né? E aqui, no nosso caso, aqui no Brasil, é sempre uma coisa muito de um governo para o outro, né? Então, assim, normalmente o governo, como a gente viu até agora desde a redemocratização, entra o governo, o presidente entra, se reelege, aí entra o seguinte, se reelege. Isso aí dá 8 anos para um governo fazer algo que, na verdade, leva 25 anos, né? Ou mais. E práticas inovadoras, nesse caso, às vezes, o resultado dela vai demorar muito para ser visto. Então, como que você mede se isso está melhorando ou não? Por exemplo, na Câmara dos Deputados, né? Tem um laboratório de inovação que foi criado há alguns anos atrás, que ele foi criado com foco, foi o Lab Hacker, né? Foi criado com foco dessa comunicação com o cidadão, né? Como você aproxima o parlamento do cidadão, né? E o que eles criaram realmente foi o Portal e Democracia. Você tinha toda uma como é que se diz? Você auxiliava as pessoas, o cidadão, a ajudar na elaboração de uma lei. Só que como que você mede se isso realmente trouxe algum benefício? Porque isso é um desafio que existe dentro do próprio parlamento, né? Existem certas ciências de leis que estudam as leis
e elaboração de leis que discutem justamente isso. O que é ser produtivo? É eu ter muitas leis votadas em um ano, por exemplo, ou é eu votar poucas leis, mas que tenham muito impacto? E como que eu meço esse impacto? É melhor eu votar, digamos, como aconteceu recentemente, é melhor votar uma reforma da Previdência ou eu votar pequenas leis que ajudem o cidadão? Então, são coisas difíceis de medir. Então, eu diria que da iniciativa pública para a privada, talvez a diferença maior seja, é mais complicado você ter métricas na iniciativa pública em vários casos. Porém, o teatro da inovação acontece nos dois casos, tá? Então, é algo que tem que ser sempre medido, né? Tem que ter sempre ali um foco de como isso está contribuindo para a missão da empresa em si. Né? Por exemplo, na diretoria onde eu trabalho, que agora é uma diretoria recente, na diretoria de inovação e tecnologia da informação. Lá a abordagem é por células de inovação. Então, a gente teve agora, por exemplo, esse desafio do parlamento virtual, né? Que a Câmara foi um dos primeiros parlamentos do mundo que conseguiu superar a questão da Covid, justamente fazendo um parlamento virtual, onde todos os parlamentares, os deputados, podem votar de qualquer lugar do mundo, né? A partir dos celulares deles. Isso trouxe uma série de desafios e está trazendo uma série de desafios, inclusive porque o sistema ainda está sendo aperfeiçoado. Então, um deles é como eu garanto 100% que quem está usando o aparelho naquele instante é o próprio parlamentar. Então, tem uma célula de inovação da gente que está tratando disso, de como você faz isso com biometria, como você faz isso com outras técnicas e por aí vai. A Câmara participa da União Interparlamentar, que é a união dos parlamentos do mundo, né? É uma bem grande. E você tem desafios específicos lá de tradução, por exemplo, porque como é bem típico lá do Parlamento Europeu, na verdade, que como são vários países que participam, tem várias línguas, então você tem um desafio que é a pessoa falando, você tem que estar traduzindo aquilo simultaneamente para várias línguas. E a gente também tem células de inovação dedicadas a isso, ou seja, são coisas que estão alinhadas com o objetivo da organização. Então, daqui a um ano, daqui a 6 meses, um ano, o que for, a gente pode parar e olhar, vem cá, essas células de inovação, elas conseguiram entregar o que a gente precisava para avançar aqui, nossa missão? Conseguiram. Então, beleza, a gente conseguiu avançar alguma coisa. Não conseguiram. Então, temos que corrigir esse caminho. A gente tem esses casos que a gente consegue uma direção aí para a inovação, mas tem vários casos que não conseguem, né? Então, eu diria que é bem similar na iniciativa pública e privada em termos de existir teatro da inovação, existir esse culto à carga, né? A pessoa reúne um time, chama de squad e diz que está sendo ágil, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito por aí também. Porém, eu diria que o dificultador maior na esfera pública é que nem sempre as formas de medir isso são objetivas. São tão diretas, objetivas e de curto, médio prazo, quanto são na iniciativa privada. E você acha que a pandemia do Covid-19 afetou o ritmo de inovação no setor público? Com certeza. Isso eu diria, inclusive, de tudo, né? Não foi só setor público. A pandemia, ela forçou a gente a reexaminar várias coisas, várias formas de trabalhar, forçou a gente a encontrar soluções que até então não eram coisas que ficavam ali sendo enroladas, né? Eu acabei de citar o Parlamento Digital, né? O Parlamento Digital, na verdade, era um projeto que já existia há algum tempo. A vontade de fazer ter a capacidade de fazer eleições remotas, votar leis de forma remota, conduzir uma sessão legislativa, né? Aquelas sessões onde os parlamentares se encontram para discutir e tudo mais, né? Uma lei. Fazer isso de forma remota, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, é uma coisa que era um desejo antigo, né? Só que já existiam várias tecnologias que estavam sendo desenvolvidas para isso.
Mas existia um estigma muito grande, né? Era uma coisa assim do tipo, não, isso jamais poderá acontecer. Como assim? Como assim votar pela internet? E já pensou se alguém pega o meu voto e muda e não sei o quê? E aí veio a pandemia e a coisa ficou assim. Ou você funciona dessa forma ou você não funciona. Ou você vai ter muita gente contaminada num local de grande aglomeração, que é justamente o que a gente não pode fazer. Os plenários lá da Câmara dos Deputados, especialmente o plenário Ulisses Guimarães, que é onde tem as sessões legislativas lá maiores, são ambientes fechados e de ventilação forçada. Você não tem janela, você não tem... Então, assim, é o ambiente ideal para você espalhar o vírus, né? Da forma como ele está aí hoje. E então você não tinha muita opção. Ou você fazia, ou você ia arriscar a vida de muita gente, inclusive dos próprios parlamentares, né? Que, inclusive, os próprios parlamentares, muitos deles são grupos de risco, né? Você tem muita gente idosa, muita gente com outros problemas de saúde e tal. Então, em vez de arriscar isso, a solução mais lógica era você fazer isso realmente usando a tecnologia. E aí, todo aquele projeto que até então era algo do tipo, não, jamais pode ser desse jeito, não vamos conseguir conduzir, não existe isso, de repente virou algo que dava para fazer, né? Passou a ter a motivação, que é algo que realmente, até quando a gente fala de inovação em geral, algo que trava a inovação e que justifica essa questão que a gente discutiu antes, de você ter laboratórios separados, ter células de inovação separadas e tudo mais, fora das regras da empresa, é justamente isso, né? A tradição, a cultura da empresa e os processos de trabalho normais da empresa, elas travam a inovação em muitos aspectos. Aí, quando vem algo que rompe com isso, que foi o caso da pandemia, que te força a procurar novas soluções, você tem de correr. E a gente correu, e todo mundo correu ao redor do mundo, né? Teletrabalho, por exemplo, é uma coisa que no Brasil, e eu diria até que no serviço público, até onde eu conheço, existe muito estigma, né? Do tipo, não, teletrabalho é coisa de vagabundo, teletrabalho, o cara tá lá de perna pro ar, né? E, de repente, no nosso caso, na Câmara, foi literalmente de uma semana para outra. A gente foi para casa numa sexta-feira e na segunda estava todo mundo em teletrabalho. Foi mais ou menos desse jeito. E a gente viu que eu digo não só a gente onde eu trabalho, eu digo geral, né? Todo mundo viu que sim, é possível o teletrabalho existir. A reclamação maior que eu lembro até hoje é que até então o estigma do teletrabalho que era coisa de vagabundo que as pessoas iam ficar gazeteando, né? Só que a reclamação maior que eu vi depois que o teletrabalho foi implantado em todas as organizações, tanto nas públicas quanto privadas, se você pegar as pesquisas que foram feitas logo no começo, são as pessoas reclamando justamente de trabalhar demais, né? Porque logo no começo do teletrabalho, isso eu também passei por isso, não existiam amarras bem definidas de horário. No seu trabalho normal, você entra no trabalho presencial, você entra no horário lá, nas suas 8 horas, você para um instante lá para almoçar, aí você volta, trabalha à tarde e no final do dia vai para casa, né? Se você trabalha além desse horário, fica bem caracterizado que você está fazendo uma hora extra ou que você está, digamos assim, correndo com algum trabalho que ficou pendente e pronto, né? E as pessoas, em geral, tinham algum pudor de telefonar para você nesses horários, né? No horário do almoço, no horário tarde da noite, né? Depois das 10 horas e tal. Havia algum pudor, né? Geralmente te ligavam nesses horários quando era alguma emergência. Eu sou da área de infraestrutura de TI, né? A gente tem muitas emergências, assim, coisas desse tipo, que é o que não pode parar, né? Então, até existia um costume já de receber esse tipo de ligação, mas não era no ritmo que foi quando começou o teletrabalho. Porque, de repente, você estava ali, se você tinha um celular ligado, você está disponível. Se você entra no WhatsApp, está lá online, você está disponível. Se você... aquele horário que você pararia para
o almoço, ou para chegar em casa, dar aquela caminhada, falar com os filhos, você está disponível. E foi mais ou menos isso que aconteceu. De repente, o expediente era de 6 da manhã à meia-noite, né? E aos poucos isso foi sendo ajustado, porque foi algo que desgastou muita gente. Eu senti que muitas equipes ficaram desgastadas com isso. As pesquisas que eu li do começo do teletrabalho, muita gente, inclusive a iniciativa privada, reclamou muito disso. Na iniciativa privada você ainda tem o recurso aí de justiça do trabalho, que eu vi que o pessoal volta e meia recorre, né? Quando alega que o WhatsApp fora do horário do expediente é hora extra, etc. Então, assim, eu acho que são ajustes que foram sendo feitos, mas que, de repente, ficou claro que, olha, teletrabalho não é coisa de vagabundo, pelo contrário. É algo que você trabalha muito e que você tenha que disciplinar para não trabalhar em excesso a ponto de ter um burnout da sua equipe, e que você tem que estabelecer formas de medir o trabalho que funcionem. Só que aí que entra a pegadinha, né? A provocação, eu diria, né? Boa parte dos departamentos de RH, especialmente no serviço público, onde não existe essa tradição de você medir produtividade e tudo mais, todos eles estavam fixados em coisas do tipo quantas horas você está sentado naquela cadeira. Então, a sua medida de dedicação ao trabalho era se você chegava no horário, você sentava na sua cadeira e você saía no horário, ou depois do horário. Mas não tinha ninguém ali medindo se você estava efetivamente entregando valor para a organização. E com o teletrabalho, o que fica mais claro é isso. Então, assim, as pessoas que já trabalhavam bastante no trabalho convencional, no presencial, elas só transferiram o lugar onde elas trabalham e talvez até estejam trabalhando de forma melhor, porque você tem o tempo que você perde, por exemplo, no transporte, para ir para o trabalho. Eu normalmente tinha que levar as crianças para a escola, essas coisas. Às vezes eu perdia coisa de 1 hora entre sair de casa e chegar no trabalho. Então isso acabou, né? Porque até as crianças também estavam em aulas remotas, né? Então isso acabou e de repente você acorda, toma um banho, toma um café e pá, tá ali pronto para render o seu expediente. Você não vai ter tido aquele desgaste de ficar dirigindo, aquele desgaste do trânsito, que nem sempre tá bom, né? Você que mora em São Paulo deve saber que é uma situação bem pior, né? Eu ainda moro em Brasília. Comentou de 1 hora de deslocamento, aqui em São Paulo é no mínimo isso, para curtas distâncias. Né? E não é só o deslocamento, né? Pegar engarrafamento, pegar tá sujeito ali a um acidente, né? Enfim, são coisas que não existem mais e que, de repente, deixam você ficar mais focado no trabalho. Então, eu diria que a pegadinha, no caso do serviço público em especial, foi que você teve que ter novas formas de medir. Com a pandemia, acelerou essa questão também, você ter novas formas de medir a forma que as pessoas trabalham. E eu diria até que é a grande dificuldade. Onde eu trabalho, uma das grandes dificuldades e os grandes entraves é justamente isso, né? O nosso RH é bastante conservador e é voltado para essa questão ainda de quantas horas sentado ele estava em frente à cadeira e não qual o valor que ele estava me entregando. Então, agora eles não têm como se adequar a isso e, de repente, você tem que mudar o sistema de recompensa da sua organização, porque aquela pessoa que trabalhava, sei lá, digamos, ganharia 1 hora extra, agora ele está à disposição, porque regras de teletrabalho em geral, né, acho que por lei, pela CLT também, não existe hora extra em teletrabalho, né? Então, como é que você coloca o cara para trabalhar além daquele expediente, mas você não tem como recompensá-lo? E, por outro lado, como eu também faço com que ele não fique eternamente trabalhando, os que são mais workaholics, né? Como que eu limito um pouco esse cara também para ele não ter um burnout e depois não conseguir me entregar um trabalho bom porque ele vai estar muito desgastado, né? Então, assim, são coisas que são desafios novos, né? Mas que o legal foi que tudo isso veio para frente agora. Então, eu diria que sim, a pandemia ela acelerou bastante tanto a questão da inovação quanto as coisas conexas a isso, né? De repente, ficou claro que a nossa estrutura de trabalho, de forma de trabalho que existia,
ela não estava atendendo mais. A gente não atende mais esse mundo que é rápido, esse mundo que é incerto, esse mundo que você tem que se adaptar, assim, muito rapidamente às coisas. Tem um meme, né, que roda por aí, muito bom, que é esse, que foi o que é que mais impulsionou a transformação digital na sua empresa, né? Aí o pessoal coloca, foi o foco no planejamento estratégico, foi a concorrência ou foi a pandemia? E todo mundo marca ali foi a pandemia, né? Você vai pegar um Gartner da vida, as pesquisas que eles fazem com os clientes dele, né? E tá lá, tá 60%, 80% falando a pandemia que acelerou a transformação digital. E a gente vê, de certa forma, até no governo federal também, né? O portal GovBR, onde eles tentam fazer um ponto de entrada só para todos os serviços digitais do governo, eles estão batendo recorde de número de serviços digitais. Só nessa época da pandemia, acho que passou de 4 mil ou mais serviços, assim. Então, você vê isso sendo replicado também, de certa forma, nos governos estaduais e municipais. Hoje, por exemplo, eu sempre tive um problema com o Detran, em termos de trocar de endereço. Porque eu nos últimos 10 anos, eu mudei de endereço 2 vezes, e existe aquela coisa de você ter que atualizar o endereço do seu carro, né? Porque o endereço não é seu, né? O seu carro é como se fosse uma pessoa que morasse com você, né? Para atualizar o endereço era uma coisa fantástica. Você tinha que arrumar comprovantes de residência, que é outra coisa também que, enfim, perde o sentido um pouco hoje em dia, né? Porque você tem várias coisas que você que dizem onde você está e que não deveria ser necessário mais você ter que fazer uma cópia de um papelzinho para dizer onde você mora. Mas, enfim, trocar o endereço do carro, você tinha que juntar comprovante de residência e você tinha que ir se deslocar até a unidade de atendimento do Detran. E no caso de Brasília, era só uma unidade específica que fazia esse atendimento, né? Porque tem vários postos de atendimento do Detran, mas era uma unidade específica que fica num local remoto e, enfim, não dava ânimo de fazer isso, né? E aí, por que fazer isso? O que motivava a fazer isso era porque, eventualmente, você recebia documento do carro, multa, etc. No meu caso, eu mudava para o endereço, chegava no endereço antigo. Então, eu tinha que ir lá no endereço antigo buscar essas coisas. E aí, o que foi evoluindo? Primeiro foi evoluindo a questão das multas, porque as multas agora é tudo digital, né? Então, eu tenho um aplicativozinho do que não é, acho que é geral, não é só do Detran, acho que é do Serpo que fazia esse processamento e criou esse aplicativo. E aí eu recebo todas as coisas relativas ao meu carro nesse aplicativo. Eu recebo, inclusive, a multa, e, inclusive, se eu pagar pelo aplicativo antecipadamente, eu tenho um baita desconto na multa, né? Não que eu seja barbeiro, não que eu seja muito multado, tá? Mas, enfim, é uma coisa que facilitou muito. E aí, depois, a nossa CNH e o documento do carro passou a ser digital. Então, eu ando com o meu celular, não tenho mais aquela preocupação de, oh, meu Deus, esqueci o documento do carro em algum lugar. Não, o documento do carro está no meu celular. Eu mudei de endereço e aí eu não vou receber o documento do carro no lugar certo. Não, eu vou receber porque o documento do carro é digital e vai chegar para mim digital. Eu não preciso mais esperar um pedaço de papel. E aí, outro dia, eu entrei no aplicativo do Detran, porque eu não atualizei meu endereço do carro na minha última mudança, e descobri que já tem também a possibilidade de eu fazer por ele a mudança do endereço do carro. Então, você completou esse ciclo digital, você não tem mais que cuidar desse tipo de coisa, né? E te poupa muito trabalho, porque, novamente, o que era uma atividade simples dessa de trocar o endereço do carro? Era eu pegar meu carro, me deslocar num trajeto que levaria no mínimo uma meia hora a 40 minutos, ficar um tempo numa fila. Essa fila, como eram assuntos diversos, não eram só o assunto que eu tinha, essa fila podia demorar até horas, para chegar lá e entregar um papelzinho com o meu endereço. E agora o que é que eu faço? Eu levanto aqui, pego o meu celular, abro o aplicativo, troco o endereço e acabou. Então, a gente viu que tudo isso foi acelerado com a questão da pandemia, porque as pessoas agora não podem ficar indo
se deslocar para esses lugares, né? Você está gerando uma exposição desnecessária. Você não vai ter gente do outro lado ali também para atender presencialmente, provavelmente. Então, assim, não dá para negar, né? De todos os efeitos que a pandemia teve, né? E de todas as coisas negativas que ela vem trazendo para a gente, não dá para negar que pelo menos a questão do digital avançou e da inovação que levou a esse tipo de adoção de tecnologias digitais para resolver esses problemas, avançou exponencialmente, né? Uma coisa que ia no ritmo X, agora está indo no ritmo 1000x, né? E é isso, né? Mas, de qualquer jeito, eu espero que acabe logo isso. Né? A gente usufrui só do positivo disso, né? Daqui para o ano que vem a gente vai estar de novo tendo a conversa de bebedouro no trabalho e o pessoal junto no cafezinho também discutindo, que isso é uma coisa que a gente está falando tanto de inovação, mas é uma coisa que a pandemia prejudicou a inovação também, que é a famosa conversa no cafezinho, né? Que é onde os seus times trocam informação, trocam conhecimento, e que isso não tem um paralelo em uma call do Zoom, numa Zoom call, né? Não é a mesma coisa. Mas, enfim, né? Isso, se tudo der certo, ano que vem a gente já está saindo dessa. Tomara. Olival, muito obrigada pela sua presença aqui, por conversar com a gente. Gostei muito, trouxe uma perspectiva muito legal no assunto que, né, necessariamente a gente vai ter que falar daqui para frente. Queria agradecer de novo. Obrigada. Eu que agradeço, né, a chance de estar aqui discutindo isso. É um tema muito, como eu diria, importante para o desenvolvimento das organizações. É importante para a gente sair desse momento também da pandemia. E é importante para a gente também ter essa noção, né, de que coisas novas são legais, mas as coisas novas também têm que ter um propósito, né? Tem que estar focada em trazer valor para a gente, né? No caso público aqui para o cidadão e no caso das empresas para os seus acionistas, né? É isso. Sim, perfeito. E obrigada a você por nos assistir e até o próximo episódio.